Que a graça de Jesus esteja sobre todos nós, nesta hora que vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor. Nesta semana, é a semana que lembramos a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Eu gostaria de ler com você Lucas, capítulo 19, do verso 41 ao verso 44. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, se você compreendesse o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade da visitação de Deus. Jesus chorou quando chegou até Jerusalém, quando estava entrando em Jerusalém, quando viu a cidade de Jerusalém. Eu quero pensar um pouco sobre isso, sobre o choro de Jesus. O Evangelho nos mostra duas oportunidades em que Jesus chorou: quando Lázaro morreu e quando chegou a Jerusalém. Também lemos em Hebreus que ele sofreu com lágrimas quando estava no jardim Getsemane, antes de ser preso, antes de ser crucificado. Mas eu quero focar o choro de Jesus, ou seja, o lamento, a tristeza de Jesus naquele dia em que ele olha para Jerusalém. Jesus chora, não obstante a festa que estava acontecendo. Os judeus estavam reunidos para celebrar a Páscoa, a libertação do Egito. Eles estavam felizes, celebrando, louvando a Deus, e mais do que isso, a multidão dos discípulos recebeu Jesus em Jerusalém com hosanas, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Estavam felizes pelos milagres que tinham visto Jesus realizar. No entanto, Jesus chora pela superficialidade desse louvor, pois ele sabia que a mesma multidão em breve gritaria: crucifica-o. Mas Jesus chora não pelo sofrimento que ele iria passar. Ele não chora por si mesmo, mas ele chora pela cidade, pelo povo. Assim também podemos dizer que Jesus sofre ou sente tristeza, chora por causa de nós, porque ele nos ama. E exatamente é isso que o texto evidencia, que a Bíblia relata que o choro, a tristeza de Jesus foi uma tristeza por causa do seu amor, da sua compaixão por Jerusalém. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que veio por amor a nós, sofreu as nossas dores, entende as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque se importa conosco e está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Ele, portanto, chora por Jerusalém, porque eles estavam perdendo a oportunidade da salvação, da visitação de Deus. Ele fala isso quando olha para a cidade de Jerusalém, porque eles rejeitaram a graça de Deus. Jesus chora pela ignorância que havia no coração, na mente deles. Ele disse: se vocês compreendessem neste dia o que traz a paz, ou seja, eles não estavam entendendo a missão de Jesus, que era trazer-lhes a salvação pela graça, a paz de um relacionamento restaurado com Deus, paz no coração. Eles estão rejeitando isso e eles não conheciam, não entendiam a salvação, a cidade de Jerusalém, representando assim a nação de Israel, o povo de Deus. Rejeitaram Jesus. Por isso João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus chora por causa das consequências dessa rejeição, por causa da ruína que viria sobre Jerusalém. Nós lemos
nos versos 43, 44, que não ficaria pedra sobre pedra, a triste situação que eles enfrentariam. E quando a gente estuda a história, Flávio Joséfo nos relata que no ano 70, quando Tito Vespasiano cercou a cidade de Jerusalém, ele chama isso de a tragédia das tragédias, porque naquele cerco, em torno de 600.000 pessoas morreram em Jerusalém. Morreram de fomes, de doenças, pestilências e também ao fio da espada. Não havia como escapar, como sair, não havia comida dentro da cidade, ao ponto das pessoas morrerem de fome. E se saísse, o exército de Tito Vespasiano matava as pessoas. Portanto, era uma situação muito triste que Jerusalém passou, e Jesus faz alusão a isso neste texto. No entanto, o choro, a tristeza de Jesus não é apenas por aquele cerco, essa situação que eles sofreriam, mas a consequência eterna da rejeição de Jesus Cristo como Salvador. Essa sim é a tragédia das tragédias, quando a pessoa morre sem Deus, quando ela rejeita Deus, não recebe Jesus no seu coração. Isso é algo muito triste, ou seja, a pior das tristezas que alguém pode sentir. Por isso, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviadas, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Portanto, nós vimos nesta palavra Jesus chorando, sentindo tristeza pelo povo de Jerusalém, pela nação de Israel, por compaixão, por amor. Assim como Jesus chorou por Jerusalém, nós somos desafiados pelo exemplo, pela compaixão de Jesus pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel, a também chorar pelas vidas que estão se perdendo hoje. Precisamos manifestar compaixão, a misericórdia que Jesus teve pelas pessoas, nós também precisamos ter. Nós não somos aqueles que o salvam como Jesus nos salvou, mas precisamos orar por estas pessoas, chorar por elas na presença do Senhor, para que elas encontrem a salvação no Senhor. Quando olhamos para o nosso tempo, quando olhamos ao redor de nós vimos em nossa cidade, no nosso país, ao redor do mundo, as pessoas sofrendo, as pessoas chorando, e a nossa intercessão precisa ser pela vida deles, tanto no que diz respeito a essa pandemia que estamos vivendo, como pelas desgraças que se espalham ao redor do mundo. E precisamos chorar na presença do Senhor, especialmente pela salvação delas, para que elas reconheçam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Precisamos buscar a face do Senhor, e neste tempo, nesta semana de oração, estejamos orando para que as pessoas não percam a oportunidade da salvação. E não apenas oramos, mas também precisamos aproveitar toda a oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe, assim, nesta semana de oração, que juntos busquemos ao Senhor, e assim como Jesus olhou com compaixão e misericórdia, possamos olhar também com misericórdia, com compaixão por aqueles que estão perto de nós. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo, e Jesus nos amou, e nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Mas nós vimos também o quanto o seu coração estava contristado por causa de Jerusalém, e o quanto o Senhor queria salvá-los. Assim nós sabemos que o Senhor quer salvar os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós,
e também aqueles que estão distantes de nós. Ajude-nos, Senhor, como igreja do Senhor, orar para que a salvação chegue a todos, para que os seus corações sejam quebrantados, que seus olhos espirituais sejam abertos e possam reconhecer a salvação que vem do Senhor. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada um dos teus filhos e que assim possamos manifestar a graça, o amor, a bondade do Senhor através das nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.